A Coreia do Sul é, aos olhos do mundo, um sonho perfeito. K-pop vibrante, tecnologia de ponta, metros impecáveis, rostos juvenis e uma vida aparentemente sem falhas. No entanto, logo abaixo desta superfície deslumbrante, às 7 da manhã numa carruagem de metro sobrelotada, uma jovem sentava-se e chorava baixinho após uma noite quase sem dormir. Tinha estudado arduamente, feito tudo o que a sociedade exigia dela, tentado incansavelmente ser suficientemente boa, mas o único sentimento que restava era exaustão e solidão. Ser mulher na Coreia do Sul é como nascer com um fardo invisível que ninguém menciona, mas que pesa fortemente sobre elas todos os dias, obrigando-as a ser belas, magras, bem comportadas, eficientes e silenciosas. O mundo está fascinado por filmes românticos e pelas imagens de mulheres perfeitas no ecrã, mas a realidade por trás disso é uma vida em que as mulheres devem ser tratadas como máquinas imaculadas, mas não como seres humanos. Este vídeo irá guiá-lo através desta superfície brilhante para encarar a verdade diretamente. Por que é que para as mulheres na Coreia do Sul não é apenas difícil, mas uma luta silenciosa que dura a vida inteira? 1. Fazer tudo bem e mesmo assim perder. Já nos bancos da escola, as mulheres coreanas foram educadas com uma promessa implícita. Se estudassem bem, fossem bem comportadas e se esforçassem o suficiente, o futuro abrir-se-ia. Acreditando nisso, estudaram mais arduamente, obtiveram notas mais altas, esforçaram-se para entrar nas universidades mais prestigiadas e ingressaram no mercado de trabalho com a expectativa de que as suas competências seriam finalmente reconhecidas. Mas a realidade destruiu rapidamente essa crença. Embora trabalhassem o mesmo, ou até mais do que os homens, as mulheres eram sistematicamente pagas com salários mais baixos, e quando subiam para cargos superiores, encontravam uma barreira invisível, designada na Coreia do Sul como teto de vidro. Não havia placas nem explicações claras, apenas a sensação familiar de terem chegado o mais longe possível. A exaustão não residia apenas na injustiça, mas no facto de as mulheres terem de provar continuamente o seu valor num ambiente que duvidava constantemente delas. Tinham de trabalhar o dobro para serem vistas como iguais e ser cautelosas em cada palavra, em cada ação, para não serem rotuladas como desagradáveis ou perturbadoras. Os seus esforços não desapareciam, mas eram tidos como garantidos, enquanto o mais pequeno erro era ampliado. Gradualmente, muitas mulheres perceberam que esta não era uma corrida justa, mas sim um jogo concebido para que estivessem sempre em desvantagem, onde o sentimento de fracasso não vinha de fazer algo errado, mas de fazer tudo bem, e mesmo assim, não ser permitido vencer. 2. A sociedade exige uma perfeição inumana. Na Coreia do Sul, as mulheres não são julgadas apenas pelo seu desempenho profissional, mas são também forçadas a adaptar-se a um ideal inumanamente perfeito. Devem ser belas, magras, educadas, eficientes, compreensivas e absolutamente isentas de problemas, como se o seu valor colapsasse imediatamente assim que se desviassem um pouco desse padrão. Enquanto o mundo exterior fica fascinado pelas imagens perfeitas das mulheres coreanas em filmes, música e redes sociais, poucos veem a verdadeira pressão por trás desta fachada. O estresse persistente, a obsessão pela aparência e a sensação de nunca serem suficientes. É exigido às mulheres que tenham sucesso na profissão, que sustentem as suas famílias, que mantenham uma aparência impecável e que sorriam sempre, como se todos os fardos fossem naturais. Uma exigência que transforma os seres humanos num projeto a ser constantemente otimizado, onde o cansaço não é visto como um limite, mas como um sinal de que não se esforçaram o suficiente. 3. Violência silenciosa, quando as mulheres não são protegidas. O ponto alto começou a revelar-se quando outra realidade foi exposta, mais cruel e incontestável do que qualquer estatística. A gravação clandestina de mulheres, também conhecida como molca. Na Coreia do Sul, muitos homens escondem câmaras em casas de banho, balneários, até em quartos de hotel, para gravar mulheres sem o seu consentimento e depois divulgar essas imagens na internet. Para as vítimas, isto não é apenas um crime que viola a privacidade, mas uma sentença perpétua, dado que as imagens, uma vez colocadas na internet, nunca desaparecem. O que indigna igualmente o público é a reação do sistema. Em muitos casos, as penas para os infratores são apenas pequenas multas ou penas suspensas, enquanto as mulheres têm de viver com medo, vergonha e feridas psicológicas indeléveis. A mensagem subjacente é muito clara e fria. Os corpos das mulheres podem ser violados, mas a justiça não tem necessariamente de ser feita. E a partir desse momento, muitos começaram a compreender que isto já não era apenas uma pressão social normal, mas um ambiente onde as mulheres não são verdadeiramente protegidas. 4. Pressão desde a infância, quando as meninas são programadas cedo. Para compreender por que razão as mulheres coreanas crescem em cansaço e silêncio,
é necessário começar muito cedo, nomeadamente na infância. Já na escola primária, as meninas eram recordadas do seu peso, da sua pele, do seu cabelo e do seu comportamento, como se o seu valor estivesse intimamente ligado ao facto de corresponderem ao padrão ou não. Numa idade em que deveriam apenas brincar, muitas começavam já a fazer dietas, a comparar a sua aparência e a odiar o seu próprio corpo, porque os meios de comunicação social, a família e a escola enviavam constantemente a mesma mensagem: se não fores bonita, serás desfavorecida na vida. As meninas que não se encaixavam no molde tornavam-se facilmente alvo de bullying escolar, enquanto as meninas intelectualmente brilhantes eram advertidas a ser modestas e a não serem demasiado boas para não ofuscarem os rapazes. Gradualmente, aprenderam a calar-se, a adaptar-se às expectativas dos outros, e este processo de programação durou muitos anos, de modo que muitas mulheres, na idade adulta, perceberam que não estavam cansadas apenas por causa do trabalho ou da sociedade, mas porque tinham passado a vida inteira a tentar ser uma versão aceite de si mesmas, em vez de serem simplesmente elas próprias. 5. Crescer não é uma libertação. Ao entrarem na universidade, muitas mulheres acreditaram que os anos de pressão chegariam finalmente ao fim, mas a realidade mostrou que o crescimento não trouxe liberdade. O ensino superior na Coreia do Sul é árduo, com exames estressantes e uma competição feroz, e mesmo quando as mulheres superam esta fase com desempenhos excelentes, o mercado de trabalho não se abre para elas. Cargos estáveis e de grande prestígio favorecem frequentemente os homens, enquanto as mulheres são empurradas para empregos temporários, mal pagos e precários. Com o casamento, a pressão altera-se. Espera-se que abandonem a carreira para cuidar da família, ter filhos e realizar a maior parte das tarefas domésticas. Se não casarem, são rotuladas como egoístas, rebeldes ou problemáticas. Independentemente do caminho que escolham, as mulheres têm de pagar um preço, e o sentimento mais comum não é o de fracasso pessoal, mas sim a exaustão, ao perceber que cada percurso de vida está pré-determinado para que tenham de sacrificar mais do que os outros. 6. Silêncio, colapso e desistência. Quando as pressões do trabalho, da família e da sociedade se acumulam sem saída, muitíssimas mulheres começam a colapsar em silêncio. Têm de trabalhar fora de casa e, ao mesmo tempo, carregar quase toda a responsabilidade doméstica, cuidando dos filhos, da casa e até dos sogros, enquanto a ajuda do marido é frequentemente vista como um favor e não como um deve. Sempre que se sentem cansadas, a reação familiar é serem acusadas de exagero, de serem fracas ou de não se esforçarem o suficiente, e gradualmente aprenderam a engolir todas as mágoas. É precisamente este silêncio prolongado que conduz a um aumento constante das taxas de depressão, dependência e suicídio entre mulheres e jovens, uma vez que muitos já não veem um futuro onde possam viver sem terem de se esforçar todos os dias. Em vez de se rebelarem, muitas mulheres retiram-se, desistem do amor, desistem do casamento, desistem das suas carreiras, ou até desistem da sociedade que as exauriu. Não por não serem suficientemente fortes, mas porque estão demasiado cansadas para continuar um jogo que nunca foi justo. 7. Média, K-pop e a ilusão da perfeição. Enquanto as mulheres lutam com pressões reais, os mídia coreanos criam constantemente uma imagem sufocantemente perfeita, na qual as mulheres são sempre bonitas, gentis, bem comportadas e felizes. Em filmes, publicidade e redes sociais, aparecem com uma pele impecável, um sorriso perfeito e uma vida meticulosamente organizada, como se todos os problemas pudessem ser resolvidos com beleza suficiente e silêncio. A indústria do K-pop leva isto a um nível mais extremo, onde as ídolos femininas são formadas muito cedo, vivem sob dietas rigorosas, têm a sua aparência, comportamento, vida privada e até o seu direito a amar controlados, bastando um pequeno desvio da imagem para serem imediatamente substituídas. Os mídia vendem ao mundo um sonho da mulher coreana bem-sucedida e independente, mas por trás desta ilusão esconde-se uma máquina que gera pressão e silêncio, onde as mulheres são transformadas em produtos e o seu verdadeiro sofrimento é ocultado para não danificar a imagem perfeita. 8. Rejeitar o jogo. Perante um sistema que exige demasiado, mas protege muito pouco, cada vez mais mulheres coreanas retiram-se, em vez de continuarem a sofrer. Movimentos de resistência começaram a surgir, sendo o mais proeminente o movimento 4B, no qual as mulheres rejeitam publicamente o casamento, a maternidade, os encontros e todas as relações românticas com homens. Não como uma expressão de ódio, mas como um último ato de autodefesa contra uma sociedade que consideram injusta. Além disso, dezenas de milhares de mulheres saíram à rua para protestar contra as gravações clandestinas, denunciando a indiferença da polícia e as penas leves para os infratores,
o que desencadeou uma das maiores vagas de protestos de mulheres na história da Coreia do Sul. No entanto, a reação da sociedade foi plena de hostilidade, pois qualquer pessoa que se manifestasse era facilmente rotulada como extremista, atacada online, ou até via sua carreira arruinada apenas por expressar a sua opinião. A mensagem que muitas mulheres receberam foi muito clara. Pode ser mulher, mas não exijas mudança. E quando a porta do diálogo é fechada desta forma, a saída do jogo torna-se a única escolha para preservar a dignidade.